Eu peguei, né? Então aqui foi, só relembrando, né, um curso de passe que a gente fez, né? Infelizmente a gente não gravou, deveria ter gravado a época, né? A gente começou em 2017, terminou lá em 2018, mas aqui a ideia, né? Quando a Josefina convidou, a ideia é dar um overview geral para apresentar esse universo do passe, mas acredite, o que a gente vai falar aqui é mesmo pinceladas. Isso é muito mais profundo, isso tem muito mais conteúdo, isso é uma ciência. É mais para dar aquele gostinho de quero mais, dar aquele gostinho de querer avançar nos estudos. Então, já iniciando, né, lembrando que a literatura sobre passes é muito vasta mesmo. Não só de livros de magnetismo do ponto de vista específico, mas os próprios livros espíritas, os romances espíritas, vira e mexe, tem sempre uma situação de passe. Eu estou falando isso porque no curso anterior que a gente fazia questão de pensar trechos dos livros para mostrar esse conhecimento mais duro, né, mais denso, com os próprios espíritos fazendo isso, tanto com encarnados quanto de desencarnados, né? Passe de desencarnado para com desencarnado. Então, isso também é muito interessante. Aí, antes da gente começar a falar dos passes, é preciso que a gente olhe para dentro e se identifique que tipo de passista nós somos. Porque a gente está muito acostumado com a ideia do passe com a mão aberta, né? O passe palmar. Mas isso não necessariamente é todos os passistas têm esses chakras aqui bem desenvolvidos. Tem passistas que não. Então não é todo mundo que tem que botar a mão assim e dar o passe. Tem pessoas que tem cada ponta aqui dos dedos tem um chakra também. E tem pessoas que sentem mais à vontade, sentem que emanam, rapidinho, só para fechar aqui, sentem que emanam mais energia pelas pontas dos dedos. Eu posso trazer um exemplo prático meu. Tem momentos que eu sinto que esses chakras das palmas das mãos estão mais ativados. Tem momentos que eu sinto que a minha mão mesmo curva, fecha, para fazer o passe com esses chakras aqui. Então, o primeiro movimento, lógico, depois de tudo que a gente viu no encontro passado, do amor, da conexão, a gente tem que ver, poxa, qual dos meus chakras está mais ativado, né? Como é que eu estou sentindo? A gente tem que estar muito presente naquele momento. Não pode estar distraído. Então você precisa saber se você está com uma predisposição maior para ser um passista palmar, ou se você está com uma predisposição maior para ser um passista digital. Então, isso você tem que olhar. Não é simplesmente jogar a mão assim. Você tem que pensar, poxa, como é que está? Deixa que você já está conectado com a espiritualidade maior, estão tendo uma visão melhor do todo do que você. Então, deixa a espiritualidade direcionar, se entrega nesse momento. Sim, Alan, seria para mim. Eu queria saber se isso exclui, por exemplo, para quem é passista palmar, que os chakras dos dedos, das pontas dos dedos, eles também fazem parte do passe. Não, então, não. E qual é a questão? Não, assim, porque assim, você tem que ver qual o chakra está mais ativo. Tipo assim, qual que você se sente melhor. Na hora de dar o passe, você se sente melhor dar o passe assim, ou você se sente melhor dar o passe assim? Mas todos esses chakras estão passivos. Todos esses chakras aqui estão ativados, mas se você não estiver ali no presente, ali naquele momento, você não vai saber qual deles estão mais ativados. Não quer dizer que eles estão ativados na mesma intensidade. Pode ocorrer? Pode, mas geralmente não ocorre. Geralmente ou os palmares estão mais ativados ou as digitais estão mais ativadas. Então, a ideia desse slide aqui é mais para trazer a sensibilidade, que é o que a gente falou no início, né, do nosso estudo, que é uma visão minha, que eu não acho que o passe é só a mãozinha, entendeu? O passe vai muito além disso, tem toda uma ciência por detrás e lógico, só para reforçar, para a gente adentrar mesmo com mais profundidade. O amor é a base de tudo. Tem pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico, mas são passes de cura. São passistas de cura. Porque o amor, meu amigo, passa assim como uma avalanche.
A ideia aqui é, além de trabalhar o amor, que é a base, é o pilar principal, a gente avançar nisso, entendeu? Então, se a gente não está trabalhando o amor, não está trabalhando a reforma íntima... Posso só fazer uma colocação? Lembrando, todo mundo aqui, que você já, na aula passada, falou sobre os centros de força, que são os chakras. Lembrando o seguinte, que as mãos é a forma de saída da nossa energia, é um dos pontos de saída. É o chakra frontal, as mãos, o umbigo e os pés. Então, quando o Pedro traz essa questão da concentração de você estar presente, e a gente sabe que aqui na palma da mão é a representatividade de cada chakra. Aqui embaixo é o chakra básico, aqui do punho, no meio é o chakra coronário, e cada dedo aqui está vinculado a um outro chakra do nosso corpo. Então, quando a gente faz o chakra palmar, o passe palmar, é o chakra mais ligado também, muitas vezes, à questão espiritual, porque está conectado diretamente com o chakra coronário. E os outros, e o chakra digital, o passe digital, tem a ver com os outros centros de força, que são os demais chakras. Mas o que é importante? A gente saber qual chakra, porque assim, é importante a gente saber o chakra certo. Eu sempre sinto assim, o chakra cardíaco trabalhando muito quando eu estou dando passe. Então, quando a gente sabe que o chakra cardíaco é um elemento, assim, é um centro de força que produz muito amor, trabalha muito sentimento. Às vezes a gente sente o chakra coronário super excitado, com um leve formigamento, nos quer dizer que naquele momento nós estamos mais com conexão espiritual. Então, o importante da gente ter essa percepção é que a gente vai estar percebendo qual é a energia que nós vamos estar doando de forma mais abundante. Isso não significa que os outros chakras eles não estejam também trabalhando. Porque cada chakra aqui é conectado um ao outro, a gente já viu pelas nossas nadis. Então, eles estão todos em profusão. Mas observar o chakra que está mais em acentuação significa que naquele momento nós estamos fazendo a doação mais daquela energia, daquele chakra para aquela pessoa. Essa atenção, né? É bom prestar atenção, mas desde que a atenção não tire o foco mais importante, que é a concentração e a transmissão. Então vamos lá, né? Para o nossa primeira demonstração de chakra, né? O chakra padrão, que é o passe, desculpa, chakra é o quê? Eu estava falando de chakra, chakra. Não, é só para saber se vocês estavam atentos. Então é o passe longitudinal. Então, aqui, né, é o padrão. Vamos lá, Felipe. Gente, eu descobri que eu fazia errado a vida toda. Vem cá para você, a cobaia. Vai ser o Primeiro, vamos lá. manicure. Pode sentar aqui. Gosta assim? Pode sentar. Então, pronto. Esse aqui, né, é o primeiro exemplo que a gente vai fazer. Primeira coisa. Oi. Ele não está aparecendo nada. Não está aparecendo? Então vem cá. Joga para cá assim para ver se você vai aparecer. Passa pra cá, passa pra cá. Aí, ó, vamos lá. E aí, vai aparecer agora? Apareceu, né? Gente, tá, tudo bem, não tem problema não. Quer mudar para cá para ver? Não, altera aqui. Vai. Atrás um pouquinho, não deixar aqui assim. Vai? Mas ele está aparecendo, né? Então pronto. Gente, a primeira coisa que a gente faz é conectar. Conectar. Então, estou aqui conectando com o divino, conectando com a espiritualidade maior, conectando todos os meus chakras, me ligando, ou seja, atraindo os bons espíritos para que me auxiliem nesse momento. De preferência, né, já tive uma conversa com ele já disse mais ou menos, aí ele vai dizer, por exemplo, eu estou com um aperto no coração. Um exemplo. Então, a gente vai trabalhar o chakra cardíaco como princípio, mas a gente trabalha com todos. Então, fez a conexão, a primeira coisa que a gente faz, se o nosso irmão aqui, ele está com problemas, está com dificuldades, certamente a aura dele, a gente estudou sobre a aura dele está com problema, pode estar com buracos, então está, digamos assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas está desequilibrada, é a palavra melhor, pronto, está desequilibrada. Porque eu ia falar a palavra tá suja, então assim, tá desequilibrada, então a gente vai limpar. Então, antes, pense numa cirurgia. Então a gente vai fazer todo aquele processo, a gente vai limpar a sepsia para depois fazer a cirurgia. Então a gente vem
pede sempre auxílio, e aí depois eu vou falar um pouco da questão das mãos. Então a gente vem aqui, ó, com a mão fechada e abre. Aí deu aqui, ó. Aí sempre você volta com a mão fechada. Qual é a ideia de você voltar com a mão fechada? Imagine que você está limpando, você está passando uma vassoura. Se você passar a vassoura aqui e voltar, você está trazendo a sujeira novamente. Entendeu? Então você está limpando, de preferência joga fora, balança a mão, volta com a mão fechada e você vai trabalhando todos os chakras, porque a ideia é você limpar todos os chakras. Lógico, se você já sabe que o chakra cardíaco dele tá com mais problema, você não necessariamente você precisa fazer várias vezes, mas você na hora que passar por aqui, você canaliza uma limpeza mais forte. Então você sempre volta com a mão fechada, Ó, passou por todos os chakras e de preferência você vai visualizando as cores. De preferência. Por que você vai visualizando as cores? Porque você vai trazendo para aquela faixa do corpo dele a cor característica. Então você já vai vendo, rapidinho. Eu vou fazer o ciclo completo, aí depois vocês podem perguntar. Aí vem aqui, visualizei todos os chakras, fiz a limpeza. Pronto. Então aqui ele já está apto para receber, na minha visão, o primeiro passe. Que ele toma 2 passes. Então o primeiro passo que ele vai tomar é o passe espiritual. Então assim, a gente viu, né? Eu acho que a gente não viu ainda, mas vai passar nos próximos slides. É uma regra? Não. Mas tudo que facilita, no meu caso, para conectar, eu acho válido. Você pode simplesmente jogar aqui, canalizar os espíritos, canalizar toda aquela falange de luz ao redor e iluminar os chakras. Isso eu estou falando do longitudinal, calma que a gente vai ver os outros. Então, pode ser, a distância também influencia. Então, por exemplo, ele está aqui com problema de conexão com espíritos de luz. Então, vamos ativar. Quanto mais próximo, a gente até discutiu sobre isso, né? Mas aqui depois eu vou explicar melhor. Então, em regra geral, mais próximo, ativante. Mais distante, pegando o chakra todo, mais calmante. E aí a gente vai passando. Como eu faço essa parte? Vocês vão reparar daqui para frente como eu dou passe. Sempre é no mesmo modelo. Então eu coloco a mão aqui e coloco a mão no chakra. Esse é o passe espiritual. Por que eu faço isso? Porque eu estou canalizando aqui como receptor da energia dos espíritos. Então os espíritos... Eu às vezes até visualizo um espírito jogando a mão aqui, segurando e passando a energia para que eu jogue para cá. Essa energia eu não participo ativamente, eu sempre participo indiretamente, mas ativamente essa energia vem dos espíritos. Eu me coloco nessa posição. Então passo aqui, passo em todos os chakras e sempre com mais ênfase no chakra que eu entendo que está com problema. Assim, a gente depende muito. Quando a gente está lá embaixo, né, que tem o pessoal, que tem muita gente para dar passe, a gente acaba que vai mais rápido. Mas vai no bom senso, vai no que você sentir. Eu acho que quando a gente está entregue ali, a gente mais ou menos sente. A gente sente a vibração diminuir quando é para concluir. Pelo menos eu sinto a vibração diminuir da palma da mão. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do tato magnético também, né? Quando a gente vê que a energia já equilibrou, sim, entendeu? Já é um estudo mais avançado, porque aí você vê, por exemplo, a pessoa está fraca aqui, aí você está passando a energia, aí você vai sentir que a sua energia que está mais quente e a dele que está mais fria vai chegar um momento que vai equilibrar, vai mornar. Aí você pode passar. Mas isso é como se fosse você está dirigindo um carro, é praticamente que automático. Você nem precisa se preocupar assim, quando é que eu vou passar a marcha, você já passa a marcha meio que no automático. Na prática traz essa segurança. É como se fosse um carro mesmo, você está dirigindo, você já passa no automático. Pronto. Aí você fez todo esse processo aqui do espiritual, aí agora você vai para o magnético. Aí, nesse momento, não é mais a energia dos espíritos passando, agora é a sua energia passando.
Por isso que é aquela coisa que eu falei até no encontro passado. A gente precisa estar bem para dar o passe. A gente precisa estar seguro naquele momento de que a gente não vai prejudicar o irmão. Porque muitas vezes é possível de uma pessoa vir tomar um passe e sair pior. E sair pior. Porque você que está dando passe, na verdade era você que deveria estar recebendo passe. Inclusive pode até acontecer entre aspas, o absurdo do passista sair melhor. Aí eu estou falando magnético, não estou falando espiritual não, que lógico que quando a gente doa amor, doa energia, a gente sempre sai mais revigorado. Eu estou falando do ponto de vista magnético, você estava meio cabisbaixo, a pessoa estava ali ruim, mas ela estava com energia magnética mais intensa que a sua. Então, ele veio para receber, mas na verdade você que recebeu. Então, assim, a ideia é a gente ter o bom senso, né? Como eu falei muito no encontro passado. Poxa, tô legal para dar o passe. Já aconteceu comigo várias vezes. Não só em relação a passe, mas também em relação ao atendimento de espíritos. Às vezes vem um irmão com energia muito mais densa, que naquele momento eu não me sinto capacitado para fazer aquele atendimento. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que a equipe ali está trabalhando, então, poxa, talvez Josefina esteja num dia melhor, esteja mais assim capacitada, mais energeticamente falando, do que eu naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco a humildade também. Também, que é, por exemplo, você se afiniza com uma pessoa e às vezes com outra não. Vamos que você conhece uma pessoa e de repente ela cai nas suas mãos, você dá passe, e aquela pessoa você conhece de outros carnavais e às vezes você não vai muito. Pronto. Isso aí é uma questão muito importante, que vai da reforma íntima. Entendeu? Vai muito da reforma íntima. Quando a gente está aqui, a gente está para servir. Então, se eu, que acabo sendo o passista, né, tenho um problema com aquela pessoa, não sei o que, eu não tipo assim, eu não posso, entendeu? Não faz, oi? Você dá passe? Não entendi. Você dá passe na pessoa que você levou? Ó, sinceramente, nunca aconteceu. Graças a Deus. Nunca aconteceu de eu chegar para dar um passo numa pessoa e ter uma antipatia por ela. Porque, graças a Deus, eu não tenho antipatia por ninguém. Se você me perguntar, eu não tenho antipatia por ninguém. Mas às vezes, viu, Pedro? O médico pega o obsessor da pessoa e quer sentir uma repulsa. Muito pelo contrário, eu sinto até que é uma oportunidade. A gente tem que pegar muito exemplo de Divaldo, né? Quando ele foi, que ele sempre pedia a Deus, né, uma oportunidade para rever aquele conflito que ele tinha com aquele obsessor dele de muito tempo, né? Então, assim, quando veio a mãe dele, então, às vezes é uma grande oportunidade que a gente está tendo ali de dar uma virada de mesa de sucessivas existências. Mas é o que vocês falam, né, amigo? Daqui. A gente tem que estar sentindo, tem que estar, gente. Eu tava até, eu não sei como eu estava conversando, acho que eu estava conversando até mesmo com o Felipe, né? Assim, quando eu entrei no Espiritismo, eu fui assim, engolindo os livros, tudo. Então, eu sempre gostei muito de estudar, então eu li demais no início. E depois eu percebi que eu li demais, mas senti de menos. Eu senti de menos. Então, depois que eu fiz esse movimento da literatura espírita, assim, a série André Luiz, esses livros tudo, eu voltei para dentro e percebi que eu estava tendo uma obesidade mental. Que não era aquilo, que eu precisava fazer o beabá, que eu precisava sentir as coisas, que eu iria ganhar muito mais, lendo menos, mas praticando mais. Então, é esse movimento que a gente faz, diga. Ô Pedro, com isso não incentivando a necessidade de não se intelectualizar. Não, lógico. Mas um amigo indiano, ele disse que a energia mais fácil da evolução do ser é pelo amor do que o racional. É muito difícil a gente conseguir. Não é impossível. Há quem evolua só pela linguagem racional, mas é muito mais difícil. O amor é mais fácil. Pelo sentido. Ô Pedro, eu queria completar essa questão que você falou, que o passista ele precisa estar bem emocionalmente para o passe. E a gente precisa se autoconhecer para isso. E uma outra coisa que a gente precisa também ter a preocupação é com a nossa alimentação, que ela influencia diretamente nas nossas energias, o que a gente doa.
Então, a gente vê muito, né, os espíritos pedindo que a gente se abstenha no dia que a gente for doar, no dia que a gente tenha a mediúnica de comer carne. Por quê? Porque a carne, ela tem uma energia, um quanto de energia mais densa. E eles falam assim que o nosso estômago não é cemitério de animais. Eu já ouvi essa mensagem. Então, e necessariamente, o que é que o nosso organismo vai fazer? A nossa energia, como o Pedro falou, vai canalizar para o processo digestivo. Então, às vezes, a gente está bem emocionalmente, mas fez uma alimentação pesada e não consegue transmitir toda a potência que a gente tem no momento de dar o passe. Então, é muito importante a gente estar atento também à nossa toda alimentação de difícil digestão atrapalha, porque o nosso corpo, ele trabalha primeiro por nós. Então, ele vai primeiro trabalhar na digestão. E depois é que ele vai... É instinto de sobrevivência mesmo. Então, depois é que ele vai pensar nas outras coisas. Então, a gente acaba perdendo performance por causa disso. Fora toda a energia de dor, que ecoa, enfim, tem todo esse processo. E o passe magnético? Ai, calma, deixa eu terminar, né? Aí o passe magnético, né? Já estava passando, mas vocês estão atentos, viu? Vocês estão atentos. Então, aí aqui eu estou canalizando a minha energia, o meu ectoplasma. É doação de ectoplasma direta. Por isso que quando você vai dar um passe magnético numa pessoa, quando você tem até assim, lógico, uma certa intimidade de tocar na pessoa, toca no ombro, pega na mão, aí é porrada, porque aí você está passando. Lógico, aqui você está passando também, mas o contato direto, ele é mais intenso. Ele é mais intenso. Então, eu confesso que eu não tenho tanta literatura para estar explanando sobre esse aspecto, mas eu posso explanar pelo aspecto prático. Você sente quando você vai dar um passe magnético, pensando no magnetismo e quando você pega na pessoa. Por isso que quando a gente dá um abraço numa pessoa, que ali é magnetismo puro, ali é transfusão de energia pura. Quando a gente recebe um abraço sincero, a gente não automaticamente já não dá aquela mudada, porque é transfusão de ectoplasma direto ali, é um negócio louco. Então, quando a pessoa está muito fragilizada, como você está passando, e um aspecto importante que não está aqui nos slides, mas é preciso dizer, a energia espiritual, ela é restabelecida mais rapidamente. A energia magnética, ela demora um tempo maior para fazer essa usinagem. Se você me perguntar por quê, cientificamente eu não sei te explicar. Mas os espíritos já falaram sobre essa questão. Por isso que quando você chega num ambiente denso, você cansa e você demora para voltar. Você volta. Mas você demora um certo tempo para se reenergizar, para se canalizar. Espera aí, deixa eu terminar o passe aqui, depois eu volto para as perguntas. Então, pronto, você está aqui na pessoa, você não conhece, você visualiza seu ectoplasma doando para aquela pessoa. Se a pessoa tiver com algum problema de algum órgão, você visualiza aquele órgão, você visualiza as células daquele órgão, você visualiza a recomposição daquele sistema, seja ele digestivo, nervoso, qual seja. Você visualiza aquilo tudo e você sente a diferença. Vai por mim. Quando você dá o passo espiritual é uma leveza. Quando você vai para o magnético é dureza. É dureza, porque você sente, porque está saindo de você. Está saindo de você, o ectoplasma está saindo de você. Você sente a paulada. Aí pronto, você veio aqui, fez todo o processo. Geralmente eu jogo muito nas mãos, porque até como a Josefina falou, é um ponto de entrada. Então, ele entra por aqui e vai fluindo por tudo. Então, eu visualizo mesmo todo esse processo entrando. Você também visualiza as cores do chakra quando você está no passe? Visualizo, sempre. Nos dois passos? Nos dois passos, sempre. Porque a cromoterapia está comigo para ad eterno, não tem jeito. Então, eu estou sempre vendo as luzes. Inclusive, quando eu estou jogando passe, eu também estou visualizando as luzes saindo. Saindo. Pronto. Fechou aqui, ó, o Felipe tá rindo, ó, o modelo tá rindo aqui. Aí pronto, né? Passou, né, por todos os chakras, todas as cores. Aí vem, presta atenção, aí vem na humildade.
Depois que você já fez a limpeza, você já deu o passe espiritual, você já deu o passe magnético, aí vem na humildade. Eu não sei se eu fiz certo. Entendeu? Assim, eu não sei se eu fiz certo. Eu não tenho todo o conhecimento daquela pessoa. Então, humildemente, eu peço ali que a espiritualidade tire os excessos e tire os erros que eu cometi. Aí você vem dar um outro dispersivo, mesmo processo, outro dispersivo, mas aqui é pedindo, meio que clamando ali. Se eu errei, me perdoe, mas foi tentando acertar. Então tire os excessos ou até mesmo a falta, né? Coloque o que eu deixei de colocar e tire o excesso, equilibre. E depois, aí eu coloco, e depois proteja. Então aí vem aquela que a gente viu lá no passado, né? O círculo de fogo, a bolha azul. Então, por exemplo, ele está com problema no coração. Olha lá, ó, ele está com problema no coração. Então eu sei que essa região aqui vibra no verde. Então eu vou lá e plasmo uma bolha verde ao redor dele. E que essa bolha se permaneça, que fique, que proteja ele de todo o mal. E aí, Jesus te abençoe. Amém. Um abraço. Agora, ô Pedro, se a gente quiser dar, por exemplo, só o passe espiritual, também ele é suficiente ou sempre é necessário associar os dois tipos de passe? Eu acho, sinceramente, que nunca é demais. Entendeu? Nunca é demais. Porque, com certeza, se a pessoa está com um problema de cunho espiritual, ele também vai ter de cunho físico, ou seja, magnético, porque a gente viu o processo de ativação dos chakras. Então, não me custa, entendeu? Às vezes ele está ali com... Uma pessoa está com um problema, até mesmo na croma, a gente foge um pouco daqui, mas eles são complementares. Então eu vou ali no magnetismo puro, mas eu não deixo de pedir aos espíritos, entendeu? Eu entendi agora que você falou, eu conectei a informação aqui, assim, que o passe espiritual ele é mais sutil, as energias são mais sutis, e o corpo ele é denso. Então o magnético ele vem para poder realmente trabalhar o corpo físico, enquanto que o passe espiritual trabalha o corpo sutil. Mas o magnético despende muita energia do passista, isso. né? Então você não pode ficar dando muitos passos. Mas geralmente a gente não dá mais de 5 aqui, não. É lá na casa da festa. Ah, sim. E assim, às vezes isso também é muito relativo. Você pode dar até 10 passes magnéticos a depender das pessoas que estão recebendo aquele passe magnético. Como você dá um passe em uma pessoa e não quer mais dar passe mais em ninguém. Por causa da densidade do processo, entendeu? Por causa da densidade do processo, você libera. Você fala assim, não, deixa as outras pessoas... E assim, a gente tem a humildade, né? Assim, olha, agora não tenho condição mais de dar passe, eu preciso que outra pessoa me substitua. Por isso que eu sempre falo que a pessoa tem que olhar para dentro e ver, hoje eu não estou com condições. Hoje eu vim para dar um atendimento, fiz esse atendimento e deixa o resto da equipe fazer o resto. Não precisa assim, não, porque eu sou o coordenador, não, porque eu sou a referência, eu tenho que fazer tudo, sendo que você está percebendo que não dá. Eu falei a mesma coisa que a gente estava falando do carro na semana passada. Eu sou um motorista com 200 quilômetros aí de estrada, sou caminhoneiro, não sei o quê. Mas naquele dia eu estou com sono, o que adianta? Entendeu? O que adianta? Deixa eu passar para outra pessoa que está mais cansada, que está mais tranquila, que ela vai conduzir melhor do que eu. Eu sempre passo assim, sempre de cima para baixo. Isso, perfeito, ótimo. Sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Nunca de baixo para cima, sempre de cima para baixo. Ô, professor, eu queria saber, quando nós estivermos Desenergizado. qual é a técnica que você nos ensinaria para a gente Pronto, assim, capturar? teoricamente, é outra questão, isso é bem O bacana. modelo está dispensado, vai precisar. Venha, modelo, pode ir. Para ele poder participar. Vai lá, modelo. Muito obrigado. Muito obrigada. Assim, na literatura, eu depois vou ter que dar uma acelerada, gente. Na literatura existe a questão do autopasse. Então, assim, eu meio sou voto vencido em relação ao autopasse, pelo menos da forma técnica, porque meio que na minha cabeça não faz muito sentido. Uma outra questão, eu vou explicar por que na minha cabeça não faz sentido.
Mas os espíritos, apesar deles fazerem o passe espiritual, que é um passe mais sutil, digamos assim, eles também têm a capacidade de transformar essa energia sutil em uma energia mais densa, ou seja, no próprio ectoplasma. A diferença é que os auxiliares magnéticos, que são os responsáveis por isso, demoram mais um tempo para fazer esse processo. E por isso que nós somos extremamente importantes para o passe. Nós não somos simplesmente assim coadjuvantes qualquer, somos ativos naquele momento. Então, por exemplo, você está precisando de energia magnética, como é que você mesmo vai se dar o passe assim? Na minha cabeça, você não necessariamente precisa colocar as mãos, mas na própria mente. Eu não sou contrário a você fazer a questão de colocar as mãos, mas na minha experiência, a gente sai um pouco aqui da teoria e vai para a experiência prática. Na minha experiência, quando você toma um banho, faz toda aquela limpeza, está no lugar que é calmo, coloca uma música de alta vibração e começa a acender seus chakras, começa a pedir energia, força, ou seja, que são energias mais magnéticas, começa a pedir força, começa a pedir coragem, automaticamente essa energia começa a te envolver e aí você começa numa questão meditativa de ativação de chakra, de fortalecimento de aura. Então, assim, na minha interpretação, a técnica, assim, se você se sentir mais fortalecido em utilizar a técnica, ótimo, não tem problema nenhum. Mas na minha visão, eu sento numa cadeira, tomo um banho, depois sento na cadeira, coloco uma... A ordem é importante. A ordem é importante. Bota uma música relaxante, de preferência até num ambiente mais escuro. Não vai dar tempo, gente, isso é um curso bem superficial, mas a luz interfere na questão da produção de ectoplasma. Então, num ambiente mais escuro, mais tranquilo, e começo a pensar nas coisas boas da vida, aí vou lá na minha infância, aí vou vendo as coisas boas, vou vendo tudo que foi bom, vou começando a trabalhar a gratidão por tudo que eu tenho, por todo o usufruto que eu tenho, aí essa energia começa a entrar, e eu começo a dar graça em tudo, aí eu começo a ver os problemas e começo a relativizar os problemas, começa a ver que eles de fato não são problemas, é tudo peso que eu vou colocando. Gente, quanto tempo eu vou demorar com isso? Isso é relativo. Isso é relativo. Na hora que você chega, não, meu Deus, por que eu tô botando tanto peso numa questão dessa? Quando você pensa uma coisa, você já... Entendeu? Aí você vai percebendo, você vai pedindo a espiritualidade, você vai convocando seu mentor, vai pedindo perdão pelas blasfêmias, né? Começa a ver tudo que você tem, começa a ver as dificuldades das outras pessoas também, e você começa a relativizar suas próprias dificuldades. Você começa a relativizar mesmo tudo, a falar, eu estou com medo da morte. Por que eu estou com medo da morte? Se a morte é o início da nova vida. Então você começa a relativizar tudo. Aí você se reenergiza, tanto espiritualmente quanto... Aí eu imagino também toda a espiritualidade, seu mentor sorrindo, numa felicidade, o povo batendo no ombro dele. Eu imagino isso mesmo. Aí batendo no ombro do mentor, falando, pô, aí ó, esse é meu menino. Esse é meu menino. Aí os outros mentores, rapaz, que trabalho bom você está fazendo, viu? Bacana, viu? Aí você começa a rir, pô, ali é meu menino, viu? Aí chega, não mexa não, que é meu menino. Então aí pronto, aí você vê, já foi, a energia já foi lá em cima, acabou, você já foi. Aí já sublimou. Então, para mim, a questão da mão, acho que até me atrapalharia, no meu caso. Mas eu entendo que cada pessoa, existe a técnica, existe teoria, existe estudo. Mas para mim, eu acho que esse movimento de visualizar assim, a galera, eu visualizo mesmo, visualizo geral. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode, mas pode estar todo mundo mesmo ali falando daquelas coisas, mas enfim, essa certeza eu só vou ter depois que eu desencarnar. Então, mesmo essa ideia
principal aqui de limpeza, tudo é padrão. A mesma coisa. Antes Oi. de passar o passe rotatório, então assim, o passe longitudinal você fez assim, com o passe Isso. transversal. Não cruza. A gente vai ver, não cruza. Não é o passe cruzado. Não é o cruzado. A gente vai falar do cruzado ainda. E se a gente fizer assim também, dá certo? Ah, pronto, sim, porque entendi. Assim, Pode. porque você fez assim cada centro de força. Ô, gente. Sem cruzar. Mas. Ô, se gente, fizer pera aí, assim, rapidinho. Eu acho que eu atrapalhei, viu? Boa pergunta. Não, eu fiz aqui, desculpa, gente, eu fiz o transversal. Foi. Eu fiz o transversal. O longitudinal é esse mesmo, assim, ó. Não, você fez cruzado. Não, eu fiz o longitudinal, porque tem o longitudinal. desculpa. É isso que eu queria Eu fiz o transversal, só que eu não fiz o transversal cruzado. Ó, presta atenção, ó. Presta atenção. Porque a gente pode, ó. Na minha cabeça já vai no automático, entendeu? Já vai no automático, mas é porque você pode combinar passes. Entendeu? Você pode combinar passes. E foi o que eu acabei fazendo. Eu peguei aqui e dei esse passo, como eu poderia no cardíaco dele dar um rotatório. Entendeu? Você pode combinar. Não necessariamente eu comecei longitudinal, eu tenho que acabar longitudinal. Eu posso, no meio do caminho, perceber que não está surtindo efeito. Às vezes a pessoa está, poxa, não estou legal ainda. Então aquele passo não foi suficiente, então vamos cruzar. Então é por isso que é importante você conhecer as diversas modalidades de passo. O cruzado é dispersivo. O cruzado é dispersivo. O cruzado é dispersivo. Então, só recapitulando aqui para a gente poder avançar, esse aqui é assim, com a mão fechada, geralmente passa por fora do corpo e vem. Quanto mais próximo e mais rápido, mais dispersivo. Mais calmante, assim. Mas aqui o principal é a velocidade. Se você for lentinho, um dispersivo mais tranquilo, mais suave. Se você for mais rápido, mais forte. Entendeu? Pensa numa vassoura, tá com a vassoura, passa com força, vai rasgando tudo. Mas você passa a vassoura devagarzinho ali, tranquilo, é mais suave. Então, foi bom, foi uma boa colocação aí. Foi. É porque na minha... Gente, isso aqui já está na minha cabeça. Então, eu boto isso aqui, eu nem olho mais para isso aí. Já está no automático. Já está no automático mesmo. Pronto. Rotatório. O chakra a gente viu, né, que é um ventilador, ele gira no sentido horário, sentido da vida. Então, ele vem aqui... Tem os ventiladores menores, que são os chakras inferiores, e os ventiladores maiores, que são os chakras superiores, né? E tem o chakra da ponte, que é o cardíaco. Então, às vezes, o que eu penso? A pessoa está ali com um problema no cardíaco. Eu estou focando no cardíaco hoje, né? Mas poderia ser em qualquer outro. Então, a pessoa está com problema no cardíaco. Está assim, está com conflito, está tenso. Então, vamos acalmar. A gente fez todo aquele processo, então a gente vai pegar aqui, vamos imaginar que o chakra está aqui, a ponta dele, né, do ventilador, do cone, pensa no cone. Então aqui, ó, sentido da vida, vou passando energia devagarzinho, tipo numa espiral, você vai entrando numa espiral, ó, acalmando toda a região aqui do chakra, ó, acalmando, até chegar ali no ponto, depois você tira, joga fora e volta. Aqui você está acalmando. A gente sempre joga fora para ter certeza que não vai ficar nenhum resíduo. A gente joga fora, a gente sempre Porque no caso aqui seria o dispersivo, né? Mas eu sempre pego, se tiver algum excesso, se eu estiver pegando... Isso. Se eu tiver alguma coisa suja aqui por dentro, eu jogo fora, entendeu? Eu jogo fora. Ou então a pessoa está ali... precisando de uma bomba de ânimo mais. Então, mais próximo. Você vai girando aqui, ó, mais próximo. Então, a ideia do rotatório, pegar todo o campo do chakra, calmante aqui de longe. Eu nem gosto de estar falando essa calmante, ativante, foi aquela coisa que a gente falou, mas isso é... Porque assim, ó, vamos lá. O calmante, eu tinha que falar sobre isso. O calmante, o ativante, o calmante e o concentrador. É uma terminologia dos livros de Jacó. Mas a gente tem que entender que quando eu penso assim, vou acalmar uma pessoa, então automaticamente eu estou pensando aqui de fora para dentro.
Só que eu posso acalmar o chakra, acalmar aquela pessoa, doando energia para aquela pessoa. Então ela está com aquele chakra completamente desenergizado. Então eu não vou colocar pouca energia aqui de longe, eu vou colocar muita energia. Então, ao ativar aquele chakra, eu vou estar acalmando aquela pessoa. Então assim, ó, calmante de longe, ativante de perto. Mas eu posso acalmar a pessoa. O chakra é calmante e ativante, mas trazer paz para a pessoa pode ser ativando. Entendeu? Por isso que às vezes confunde. Do ponto de vista do chakra. Oi. Às vezes a gente pode dar um passo na pessoa e a pessoa... Aí você tá pegando no cardíaco dela, ela começa a chorar. Isso é ruim ou bom? Qual é a questão de estar liberando assim? Eu não sei. Mas Aí ela consegue. Geralmente, quando vem aquele choro ali de desabafo, é bom. É bom, tocou o espírito. Você desfaz o dispersivo nesse né? Aí pronto, por exemplo, nesse caso você está concentrando, né? espiritual. Você tá acontecendo da passe e alguém espiritual, não era eu. Aí mexe, né? A pessoa começa a chorar e vai falando respira, chora. Que vai aliviando. Assim, mas tá chorando. Mas vai aliviando. Será que tá fazendo mal? Aí não, aí. A questão importante, sabe? A questão importante quando a pessoa está mediunizada, às vezes o espírito é um espírito muito rebelde, e se você... Acho que toca o coração, né? Não, estou falando assim, no espírito rebelde, estou falando em relação ao calmante e ao... Eu, quando fiz um outro curso de passe, eles falavam que quando o espírito é rebelde, a gente dispersa e não doa, não. Isso, exato. Vamos lá. É porque aí a gente já vai para as nuances, entendeu? Por enquanto, a gente está no basicão. Mas nuance, vamos lá, só para a gente não perder essa nuance aqui. Então, tá lá numa reunião mediúnica e o espírito vem revoltado, vem naquela questão. A gente não pode esquecer que o perispírito do espírito se conecta, né? Entra meio no seu campo aurírico, né? Entra junto com o seu perispírito e, inevitavelmente, o médium passa energia para o espírito ali e o espírito também passa energia. Pode ser uma energia boa, quando é um espírito de luz, como também pode ser uma energia ali deletéria, quando o espírito está com alguns problemas de desequilíbrio. Então, o médium, mesmo depois que o espírito sai, o espírito já está a milhares de quilômetros de distância. Mas o médium ainda tem a sensação de que o espírito está ali. Mas, na verdade, o espírito já foi. Às vezes ele pode realmente estar ali também, mas ele também pode já ter ido. Só que o que acontece é que o médium fica com a sensação, fica ali impregnado no seu perispírito. Então, para que a gente alivie, a gente não vai concentrar o que a gente quer tirar. Então, quando o médium ainda está ali impregnado, né, que a gente fala, né, impregnado com aquela energia, aí a gente vai dispersivo. Clássico, normal, mas se for uma energia mais densa, a gente vai para o passe mais dispersivo que tem, que é o cruzado. Então, a gente cruza principalmente aqui, no coronário. Por quê? Tudo tem um porquê, gente. Nada é aleatório. Por que a gente vai dar predominância aqui? Porque aqui é onde o médium se conecta com os espíritos. Seja ele de bom, seja ele não gosto de falar a palavra ruim, né? Seja ali mais sofredores, né? Mais sofredores. Então, inclusive o médium, eu não sou médium, mas acredito que chega a dar uma certa tontura, né? O médium sente uma certa tontura porque é abrupto. Essa desconexão é meio que abrupta. Pense num computador que você vai desligar do modo tradicional quando você vai puxar da tomada. Então, quando você puxa um computador direto da tomada, você sente, é abrupto, né? Você está ali meio que desligando na força. Então, a mesma coisa acontece aqui. Lembrando que, apesar do passe transversal cruzado, né, o passe cruzado ser um passe indicado para esse tipo de coisa, outros passes também são muito dispersivos. Quando você pegar, por exemplo, o rotatório no sentido inverso. Então você pega aqui na cabeça e gira no sentido inverso. Vai girando no sentido inverso. Você está dispersando também a energia. Porque você está tirando toda aquela energia ali. Agora, cuidado
para não girar no sentido horário. Porque se você estiver girando no sentido horário, você está concentrando com muita força. Aí o médium vai ficar doidão lá na hora. Então você tem que ter cuidado, de preferência gira assim e joga para cima, entendeu? Vai tirando tudo. Então assim, isso aqui eu acho que é mais tranquilo, sempre mão fechada na volta. Sempre mão fechada. Ó, veio aqui, cruzado, ó, voltou fechado. Voltou fechado. Voltou fechado. Sempre assim, voltou fechado. De baixo para cima também é a mesma coisa. Você está com ela fechada, você para. É, sempre quando você voltar, sempre com a mão fechada. Pense assim, minha mão tá suja, eu não vou no meio do caminho, então eu vou subir. É para você não trazer as energias. Isso, trazer a energia do chão, entendeu? Então, basicamente isso. Entendido o rotatório? Oi. Nesse slide que tem ele falando, depois de ter deixado a mão direita imóvel, né, sobre a parte doente, operar com esta mão, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, um movimento circulatório. Então, por exemplo, eu vou imaginar uma espiral, né? Isso. Mas Isso. eu vou primeiro do meio e vou fazendo assim para fora de um lado e depois do meio para fora para dentro. Não. Vamos lá. Assim, Ó. para lá. Rotatório, concentrador, o calmante no sentido horário. Dispersivo lento ou dispersivo rápido, vai na velocidade. Então aqui, ó, o contrário. O contrário, entendeu? O anti-horário é o sentido, pense assim, ó, o horário abre a válvula. O anti-horário fecha a válvula, até o ponto de fechar, travar mesmo o processo. Pronto? Vamos lá. Assim, ó, eu vi, só para complementar, Uhum. eu vi em Jacó que o rotatório não precisa mexer o braço, só com a mão assim, também você está fazendo esse rotatório, né? A gente faz assim. Eu não sei, eu gosto de imaginar o relógio mesmo. Então eu venho aqui, vou imaginar. Ao invés de você fazer assim, você fazer assim, ó, igual eu estiver fechando. É que você está fechando, pode ser também. Eu vou muito da ideia que sua mente vai te ajudar. Sim. Se você sentir que esse movimento aqui de fechar, de abrir, é o suficiente, você está se sentindo à vontade com esse movimento, entendendo a função desse movimento naquele chakra, eu acho que acabou, a tá? espiritual ajuda demais, assim, a intuição. Tá o suficiente, entendeu? Tá o suficiente, não tem problema. Então, rotativo dispersivo. Não, isso aqui é basicamente o que a gente falou. São só os slides mesmo. Esse passe aí, ele é bom porque ele tira a pessoa daquelas ideias fixas também, né? Aí é os aprofundamentos, entendeu? Aí tem Esse daí pode fazer para todos os chakras também? todos os chakras. Todos os passos aqui podem ser utilizados em todos os chakras. Não tem problema. Atrás, ele continua no sentido horário, quando você está... Continua, mesma coisa. Então, ó, doação de energia, né? A gente já viu isso. Transversal simples, foi esse que a gente acabou falando no início, né? Que agora aqui, ó, o transversal, qual é a ideia-chave desse slide aqui? Ele tem um poder de dispersão e de concentração maior do que o longitudinal, do que o rotatório. Então, ele tem um poder maior nesse processo magnético. Mas eu também sou muito crítico em relação a isso. Depende, entendeu? Apesar da literatura estar falando isso, se você ali no rotatório está se sentindo mais à vontade, está sentindo aquela coisa dentro de você, talvez para você o rotatório seja muito mais dispersivo do que o transversal, que você não se sente tão bem. Então a gente não pode levar a teoria ao pé da letra 100%, entendeu? Lógico que, teoricamente, cientificamente falando, a tendência é de que esse passe seja um passe mais dispersivo. Mas, por exemplo, a gente vai falar do sopro. Eu não me sinto nem um pouco à vontade de fazer o passe do sopro. Mas tem gente que se sente super bem, super à vontade, sente aquela energia, tanto ativante quanto dispersiva. Então, é muito relativo, entendeu? Eu nem sabia que o sopro era um passe, mas às vezes tá com o espírito aqui, ó. Às vezes eu sopro no ouvido. Já soprou no teu ouvido, Alanda? Quando você tá com o espírito bravo, o espírito vai embora. Então, né,
Aqui, vamos lá, gente, porque daqui a pouco já está terminando o nosso horário. Aqui, ó, a ideia que eu queria destacar, né, no transversal cruzado é o despertar. Então, pelo amor de Deus, a gente jamais dá um passe dispersivo, pior o passe dispersivo cruzado se a pessoa está desdobrada. Ó, já não pode dar passe dispersivo na pessoa desdobrada. Se você pega e dá um passe cruzado na pessoa desdobrada, você mata ela. Você entendeu? Você mata ela. Então, aqui por isso que é importante a gente ter o conhecimento. Porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, a pessoa está lá desdobrada e você dá um cruzado nela, é como se você tivesse dado um cruzado nela mesmo no boxe. Você está derrubando, dá um nocaute total. Então aqui é mais quando o espírito, quando o médium está ali, ficou preso, ficou denso numa comunicação, então você quer meio que chamar rápido para tirar, dispersar. Ou então você está naquele momento, o espírito vai, você fica grog ali, você fica ainda sob o efeito daquelas energias. Eu gosto desse passo assim, na interpretação de chamar a pessoa, de venha, sai. Menos quando ela estiver desdobrada. Oi? Menos se ela estiver desdobrada, não. Você dá consequência. Ô Pedro, tinha uma médica, foi Gilópolis, ela estava desdobrada, a médica já estava na iminência de terminar e a gente chamando ela não vinha, um dispersivo, ela ficou inimiga da gente. Tá vendo? Não pode. Aí já sabe, não vai fazer isso, né? Não vai dar dispersivo em quem está desdobrado. Principalmente, ó, já que vocês também aí estão estudando um pouco de apometria, também, né, o desdobramento consciente, aquela coisa, também não pode passar por isso não, viu? Porque apesar de ter os desdobramentos que são inconscientes, como o caso de Gila, também tem os desdobramentos forçados, né, que você induz esse desdobramento, que é um pouco ali do estudo. Você lembra do amigo? Eu dando um passe. Dando passe, aí... Só isso. Eu peguei e fiz assim, oh meu Deus. Aí ele foi embora. Já foi. Aqui, né, gente, um pouco, né, passo perpendicular, que você pega, a pessoa está sentada na cadeira e você está visualizando todos os chakras, lembrando o que eu falei, né, que eu acabei não falando aqui, mas eu falei na semana passada, que você, na hora que você está passando pelo chakra aqui, você está visualizando o chakra lá de trás. Então, você passou aqui no cardíaco, é um feixe... Isso, é um feixe de luz que está atravessando a pessoa. É um feixe de luz que está atravessando a pessoa. E assim, ó, gente, lembrando que é um tubo que vai afinando. Então, é como se você estivesse botando energia para você limpar, como se fosse um canudo, para desbloquear. E aí a energia passar de forma mais fluida para aqueles canais. E esse passo particular, é melhor dar com a pessoa em pé, porque o passo com a pessoa sentada tem uma dificuldade, né? Né? Porque aqui você fica naquela posição assim, meio complicado, mas... Se estiver malhando, né? Então pronto. Mas enfim, a ideia é entender a parte dos chakras, mas você também pode estar atravessando. Inclusive nas macas, visualiza também furando, atravessando, né? Visualiza atravessando nas macas também. Então, sopro. Depois eu estou acelerando um pouquinho para ficar ali uns 15 minutos para dúvidas, para perguntas, para essas coisas, porque já vai começar lá embaixo. Sopro frio. Funciona como um dispersivo, né, calmante, tá à distância. Quanto mais lento, mais calmante. Quanto mais forte, né, menor o poder ali calmante. Então, é um tipo de passe, né? O próprio Jacó não indica muito porque ele fadiga, né? A depender de como é que sua capacidade respiratória, como é seu pulmão aí nesse processo. Você vai precisar fazer vários sopros, então é desgastante. Isso era antes do Covid, agora depois do Covid. Eu não conheço esse passo. Eu quero saber assim, em que momento você faz ele? Com que etapa? Você vai fazer da mesma forma espiritual, tal, magnético? Mesma coisa, mesmo processo. Só que ao invés de você colocar a mão, você assopra. Entendeu? É o mesmo processo, mesma coisa. Não precisa necessariamente utilizar. Não, isso aqui é um tipo de passe, entendeu? É um tipo de passe. Eu mesmo saber que o sopro
várias vezes eu senti vontade de soprar e soprei sem saber que era fácil. Agora eu já sei, então é bom de ter um conhecimento, porque nos traz segurança. Porque às vezes você fica assim, meu Deus, mandou soprar, eu senti vontade de soprar, mas será que eu fiz certo? Fez. Não, eu fiz, porque Na é um banda a passo. gente vê mais. É um Os passo. espíritos mais densos, só com o soprinho aí para despegar aqui. É pior. Então, enfim, assim, é um passe que eu particularmente não me lembro da última vez que eu o fiz, entendeu? Eu não, é um passe que eu não me sinto muito à vontade, eu não sei se a pessoa também vai se sentir à vontade. Então, assim, ele existe. A ideia aqui é mostrar que ele existe. Se você se sente bem, acho que Natália é uma das pessoas que se sente bem muito com esse passe aqui, mas os espíritos usam, a literatura mostra que os espíritos usam muito esse passe, então ele existe. E olha que o efeito dele é calmante. Então, O distante, mas o próximo é ativante. Esse próximo aqui, ele tem um efeito, eu até acho que eu coloquei aqui, ele tem um efeito cicatrizante, né, contra a inflamação. Eles fazem isso com o filho. Peraí, que a mamãe vai soprar. A mamãe vai soprar e foi boa. Então, esse passe aqui também, mesma questão do outro. Não é indicado utilizar muitas vezes, porque você vai criar essa fadiga, né? É magnético, então a gente cansa mesmo. Se o passe magnético normal já é um passe muito cansativo, esse aqui também tem a questão de pulmão, a questão é mais intenso, né? Antes da pandemia, né? Enfim, então basicamente esses são os principais tipos de passe, né? E espero que tenha ajudado, né, vocês a entender um pouco. Aqui, né, é o próprio Jesus dando passe, né? O próprio Jesus dando passe, né? E os dois tipos, viu? Tá aqui, lá ali num passe mais espiritual e aqui, ó, segurando na mão mais magnético. Então, lógico, gente, eu tenho que enfatizar novamente. É um curso de passe? Não. Não é um curso de passe, não é noções. Eu diria até que é mais um convite a estudar. Eu lembro na época que eu estudei assim mais intenso sobre passes, foi assim mais de 1.500 páginas sobre passe. Então assim foi um estudo mais aprofundado. Tem muito mais coisa que eu não falei aqui. Tem coisas até que eu nem lembro. Só se se alguém chegar a falar, realmente tem essa questão. Eu poderia ter explorado muito mais a questão do tato, né? Poxa, eu vou chegar mais próximo. Será que esse chakra está frio ou está quente? Então, se ele está quente, ele está hiperativo. Então, eu preciso tirar energia. Igual o motor quando ele está muito rotativo, o motor de carro ele esquenta. Então, aí, por exemplo, eu chego próximo, aquele chakra está gelado, está sem energia. Então, vamos concentrar. Então, o tato magnético faz com que a gente tenha mais, digamos, é uma espécie de radiestesia, né? Que eu tenha mais, digamos assim, eu tenho mais controle do que eu estou fazendo. Então a gente vai testando, vai aproximando, vai afastando, vai vendo como é que vai ficando essa temperatura. Então assim, a ideia é que é uma ciência, mesmo assim, para a gente entender. Eu acho que isso aqui, a gente praticando, já coloca a gente num patamar melhor, né, à frente de quem não tinha nem mesmo esse conhecimento. Mas é um convite. A ideia mesmo é que é um convite para... E o amor, gente, o amor é a base de tudo. É a base de tudo.